ficou abismado. Todo mundo de olho arregalado. Quando eu vi aquilo, eu imediatamente saquei o que estava rolando. O resto do pessoal não. Mas eu sabia. Na minha cabeça estava muito claro o que estava acontecendo. Depois da vinheta, não perca a história completa de Rafael e Lígia. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu podia ter dado enganada, mas pela mensagem que mandou, a Lígia parecia estar brava com alguma coisa. Eu até fiquei me perguntando, o que essa menina tem? Sei lá, né? Será que o Rafael andou aprontando alguma coisa com ela? Bom, ele não seria louco, né? Já que eles ficariam noivos naquele final de semana. Na mensagem, ele escreveu: preciso muito falar com você, Augusto. Tem como dar uma passada aqui em casa? Espero que você não esteja sabendo disso. Do contrário, vou ficar muito decepcionada com você. Eu li aquilo e claro que não entendi. Do que ela estava falando, afinal? Sei lá. Mas que ela estava brava? Estava. Os dois já estavam namorando há quase 3 anos e finalmente tinham resolvido dar um passo além. Iam ficar noivos no sábado. Eu era irmão do Rafael. Quer dizer, a gente se considerava assim, mas não tínhamos nenhum laço sanguíneo. Ele era filho do primeiro casamento da esposa do meu pai. Como nós dois regulávamos em idade, já tínhamos 13 anos quando os dois começaram a se relacionar. E repito, para mim ele era como se fosse um irmão de sangue. E ele também me considerava exatamente assim. Até pensei em ligar para ele, para ver o que tinha acontecido, mas achei melhor atender ao pedido da minha cunhada. Detalhe, foi através de mim que os dois tinham se conhecido. A Lígia trabalhava na mesma empresa que eu, e um dia eu os apresentei. E olha, foi paixão à primeira vista. Nunca mais os dois se largaram. Só Deus sabe o quanto eu ficava feliz por ver que o relacionamento deles estava progredindo, prosperando. E parecia realmente que, sabe aquela coisa de nascer um pro outro? Pelo menos era a impressão que eu tinha, que os dois tinham nascido um pro outro. Só Deus sabe o quanto eu ficava feliz de ver o relacionamento dos dois dando certo. Depois que ela me mandou aquela mensagem, no entanto, eu fui até a casa dos seus pais para ver o que ela queria me contar. Do que cheguei, a mãe dela me atendeu e falou: a Lígia saiu não faz nem 10 minutos, Augusto. Ué, mas a senhora sabe para onde que ela foi? Pior que não. Mas ela está tão nervosa. Você sabe se aconteceu alguma coisa? Porque ela não quis contar para mim. Bom, era isso que eu também queria saber. Ela me chamou aqui porque falou que tinha uma coisa para conversar comigo, mas não adiantou. Liguei para ela na mesma hora. Mas quem disse que ela atendeu? Liguei também para o Rafael. E ele também me deixou no vácuo. Mas mandou uma mensagem, pelo menos isso. Disse que estava trabalhando e que não dava para atender naquele momento. Quis saber o que eu queria. Mas eu achei melhor não encher a cabeça dele. Somente mais tarde é que eu consegui falar com a Lígia. Mas pro meu espanto, quando perguntei o que ela queria conversar, ela só respondeu aquilo: deixa, Augusto, já resolvi a situação. Tá, mas você não vai me dizer o que aconteceu? Não entendi nada do que você disse naquela mensagem. Por que você falou que ia ficar decepcionado comigo se eu estivesse sabendo de uma história? De que história que você está falando? Ela fez algum silêncio, depois respondeu: na hora certa você vai saber. Na verdade, todo mundo vai saber.
Olha, eu fiquei ainda mais intrigado. Como assim na hora certa eu vou saber? Mas saber do quê? O que essa menina podia estar escondendo? Perguntei se tinha alguma coisa a ver com o Rafael, ou algo relacionado ao noivado deles, mas ela só pediu que eu deixasse de ser curioso. Aí se despediu e desligou na minha cara. Acabei até deixando pra lá porque tinha meus próprios problemas para resolver, mas fiquei com aquilo na cabeça. Os dias foram passando, nada demais aconteceu, de modo que devia estar tudo bem. O noivado dele estava marcado para acontecer num restaurante. Eles tinham convidado alguns amigos mais próximos, família, e na hora, todo mundo estava lá para o jantar. O Rafael já tinha mostrado as alianças, e nessa parte, ele havia tido muito bom gosto. Alianças lindas. Na mesa principal, estavam os familiares do Rafael. Até seu pai estava presente ali com a atual esposa, os familiares da noiva e o resto dos convidados espalhados ali nas mesas próximas. Eu estava bem do lado, de modo que pude acompanhar de perto. Pelas tantas, o Rafael tomou a palavra, fez um breve discurso e então fez o pedido assim de um modo oficial, da mão da Lígia, aos pais dela que estavam ali, sorridentes. Todo mundo feliz. A mãe dela, inclusive, fiquei até com pena. Ela começou a chorar, ficou emocionada. Sabe, coisa linda. Como é bonito, sabe? Um relacionamento assim que dá certo desde o começo. O pai também ficou muito emocionado, o pai dela. Mas nem conseguiu dizer uma palavra. Só que no meio de toda aquela festa, aquela alegria, aquela emoção, eu reparei num detalhe que me deixou sem saber o que pensar. A Lígia, a noiva, a que devia estar mais feliz, estava destoando um pouco do ambiente do resto do pessoal. Justo ela, que era para estar com o maior sorriso da festa, estava séria. Como se estivesse, sei lá, preocupada, visivelmente nervosa. O Rafael, por exemplo, ali do seu lado, era só sorrisos. Depois que ele fez o pedido, que pegou a aliança para colocar no dedo da Lígia, ela também fez questão de dizer umas palavras. Usou até uma expressão que é muito comum nas cerimônias de casamento. Eu também quero ler os meus votos. Foi assim que ela falou. Sabe, daquele modo solene. Eu também quero ler os meus votos. Naturalmente que ninguém se opôs. Pelo contrário, né? Todo mundo ficou em silêncio para ouvir o que ela tinha a falar. E foi então que ela pegou o celular, que estava ali sobre a mesa, e começou a mexer. Devia ter escrito alguma coisa no bloco de notas. Foi o que me ocorreu. Ou então, não sei, de repente tinha copiado algum texto bonito na internet. Só sei que ela começou a olhar o celular, depois limpou a garganta assim como se estivesse se preparando para dar um discurso. Deu uma olhada pro Rafael, o noivo, e começou. Quero ver como que a gente vai ficar depois desse teu noivado, Rafael. Ela falou aquelas estranhas palavras, fez uma pausa e todo mundo ali sem entender nada. Nem eu entendi. Não era uma coisa que ele estivesse falando pro Rafael. Era algo que ela estava lendo. Como se outra pessoa estivesse falando para ele. Foi só aí que eu entendi. Ela estava lendo alguma coisa que estava ali no celular, como se uma outra pessoa estivesse mandando alguma mensagem pro noivo dela. A pessoa falou, escreveu e ela estava lendo. Quero ver como a gente vai ficar depois desse teu noivado.
Todo mundo ficou se olhando, todo mundo confuso. Eu mesmo me perguntando: o que significa isso? Enquanto todo mundo se olhava, sem saber o que pensar, ela deu uma encarada no Rafael e continuou: ué, ela lendo o que estava escrito ali no celular. Ué, vai continuar tudo igualzinho, não vai mudar nada. Tem certeza? Quero só ver. Aliás, será que você vai conseguir dar uma escapadinha hoje, depois do serviço? Me avisa que eu fico te esperando lá no nosso lugarzinho de sempre. Fica tranquila, baby. Vai dar tudo certo, sim. Até 6:30 eu tô chegando. Aquele silêncio de cemitério. Todo mundo vindo, sem entender absolutamente nenhuma daquelas palavras. Tô louco pra te beijar todinha. Quero arrancar a tua calcinha com os dentes. Olha, naquelas alturas, não sei explicar. Não sei se os outros estavam pensando a mesma coisa que eu, mas eu meio que já estava adivinhando o que estava rolando. Aliás, bastava olhar para o Rafael para já se ter uma ideia, porque ele estava pálido, o olho arregalado, olhando para a Lígia com a cara mais assustada do mundo. A maioria das pessoas continuava se olhando sem entender. O que significava aquelas coisas que a Lígia estava ali falando ou lendo, sei lá? O pai dela, inclusive, perguntou: o que significa isso, filha? Ela olhou para o pai e falou: calma, pai, eu não terminei, ainda tem mais. Ficou com os olhos parados no Rafael, depois de falar com o pai, até que olhou para o celular e deu de novo o comando. Ui, ui, ui. Ai, seu safado. Ai, não fala assim que eu fico toda molhada. Podia não estar claro aos olhos das outras pessoas. Só que para mim, eu já tinha decifrado o enigma. A Lígia devia ter descoberto que Rafael estava aprontando com ela. Aquelas coisas que ela falava, que ela lia, deviam ser mensagens que o Rafael andou trocando com outra. Aliás, ele tinha mesmo o costume de chamar as meninas de baby. E tinha um trecho naquilo que a Lígia falou, que ele usava exatamente essa expressão: fica tranquila, baby. Vai dar tudo certo. Até às 6:30 eu tô chegando. E como se fosse, ainda acrescentou: tô louco pra te beijar todinha. Quero arrancar tua calcinha com os dentes. Ela, com os olhos fixos nele, dessa vez falou, só que sem olhar para o celular. Até porque desta vez não estava lendo. Foi tudo da sua própria boca e da sua própria cabeça o que ela falou a seguir. Dava para sentir o tom da decepção na sua voz. Faz uma semana que me mandaram esses prints aí que eu acabei de falar, viu, Rafael? Seja mesmo que eu vou aceitar ser tua noiva depois dessa palhaçada? Aliás, me responda uma coisa. Acho que não sou só eu, todo mundo aqui deve estar curioso para saber quem é a vagabunda com quem você anda me traindo. Quem é a infame? A mulher para quem você falou que quer tirar a calcinha dela com os dentes. Fala! Tá todo mundo querendo saber. Naquelas alturas, o Rafael já tinha mudado de cor várias vezes. Foi se encolhendo, claro que sem dizer uma palavra. Nisso foi a voz do pai dele perguntar:
O que é isso, filho? Você não vai falar nada? Nada. Nenhuma palavra. Ele só baixou a cabeça e foi se encolhendo cada vez mais. E foi então que a Lígia puxou a cadeira e começou a caminhar rumo à saída do restaurante. Todo mundo ali embasbacado, olhando para a cara um do outro sem acreditar. De repente, o Rafael se levantou e foi atrás. Só que lá perto da saída, a gente escutou a voz alterada da Lígia. Me solta, Rafael! Sai! Sai de perto de mim! Não quero ver você nunca mais. Os familiares da noiva também levantaram e foram atrás. Eu permaneci ali na minha cadeira, meio que, sei lá, anestesiado. Foi simplesmente inacreditável. Ela tinha descoberto que o Rafael andava traindo. Alguém devia ter mandado aqueles prints das conversas que ele manteve com essa outra mulher. E ela tinha guardado para aquela ocasião. Agora eu estava entendendo por que ela ligou aquele dia, dizendo que precisava muito conversar comigo. E que ia ficar decepcionada se eu estivesse sabendo da história toda. Com certeza era isso. Só que eu não sabia de nada, juro. Foi a maior surpresa do mundo, não só para ela, como para mim também, para todo mundo. Quando consegui conversar com ela depois de tudo, ela não quis se estender sobre o assunto. Olha, ficou todo muito chocado. Mais do que chocado. Mas a traição do Rafael foi a coisa mais inesperada do mundo para todos. Na verdade, ela nem o confrontou. Ela só se vingou dele ao expor tudo que ele tinha feito durante o tempo de noivado, sei lá, diante das famílias, das duas famílias e dos amigos também. Pensa na situação constrangedora que ficou. A cara de tacho que ele ficou. Naturalmente que não houve mais noivado nenhum, né? Nem noivado, nem jantar, mais nada. O que era para ter sido um dia de festa, de comemoração, se tornou um verdadeiro pesadelo para o meu irmão. Depois eu fui até conversar com ele, saber se era tudo verdade mesmo aquilo, mas ele se irritou comigo. Você é falar, Augusto? Você também é? Já basta que eu vi, né? O carão que eu passei na frente. Mas vem cá, cara, eu só quero saber se é verdade. Quer saber? Não quero mais conversa com você, tá? Ele não quis falar sobre o assunto. Só que mesmo ele não tendo confirmado, pelo menos não em palavras, os gestos falaram por si. Claro que era tudo verdade. De mais a mais, a Lígia não ia correr o risco de se enganar daquele jeito. Antes de amar todo aquele circo, ela devia ter tirado as provas. Já devia ter certeza de que ele andava mesmo cometendo o pecado de traí-la, dias antes do noivado. Depois eu também fui falar com ela. Ela também estava muito irritada comigo, como se eu tivesse alguma culpa. Meu Deus, eu não tinha culpa nenhuma. Fui pego de surpresa exatamente como ela. Ela falou que não estava a fim de conversar. Chegou a insinuar que todo mundo já devia estar sabendo daquilo. E que ninguém mais ia fazê-la de trouxa. Eu até tentei fazê-la entender que não era daquele jeito. Eu, por exemplo, não sabia de nada. Na verdade, acho que ninguém sabia. Só que ela me olhou assim com uma ironia, dando a entender que não acreditava em mim. Olha, eu sinto pelos dois. Não só pelo fiasco do noivado, mas por tudo. Eu digo isso porque mesmo ela tendo tentado se mostrar uma mulher forte, não deixar transparecer que estava sofrendo,
Claro que ela devia estar passando pelo pior momento da sua vida. Devia estar com o coração em pedaços. Até porque ela sempre amou meu irmão. Disso não tenho dúvida. Não deve ter sido fácil para ela tudo que houve. E sinto também pelo Rafael. Porque apesar de ele ter bancado o canalha com ela, eu sempre soube que... É até estranho dizer isso, mas a sensação que eu sempre tive era de que ele amava. Só que eu sei, muita gente vai perguntar, amava? E fez isso, esse papelão, essa palhaçada, enquanto estava... E é verdade, não dá para entender a cabeça dele. Mas como todo homem, tinha suas fraquezas, né? Mas eu sei que ele se arrepende do fundo da alma pelo que fez. Porque também tenho certeza absoluta disso. Ele perdeu a mulher da sua vida. Depois do fim do noivado, eu acompanhei a vida dele. E olha, coitado, viu? Eu sei que muita gente deve estar com raiva ouvindo isso, mas dava pena de olhar para a cara desse homem. Passou muito tempo, sabe, sem se alimentar direito, não dormia. Foi definhando dia após dia. Mas a gente sabe, né, que ele foi o único culpado. E do fundo do coração, espero que pelo menos tenha aprendido a lição. Sinto muito pelos dois. Foram os dois os grandes perdedores desse episódio todo. Ele mais ainda, né? Porque além de estar sendo obrigado a carregar o peso da culpa, acho que vai carregar também esse gosto amargo na boca por muito tempo. Já ela talvez se conforte com a ideia de que, em vez de ter perdido o grande amor da sua vida, recebeu, na verdade, um livramento. Porque, é claro, uma pessoa que é traída dessa forma, do jeito que ela foi, não pode considerar a outra pessoa como o amor da sua vida, né? Até pela mágoa, pelo ressentimento. Quer saber? Não tive participação direta em nada, mas eu tenho tanta pena dos dois, porque, repito, eles se amavam. Apesar do que ele fez, ele também gostava dela demais. E sabe, perder a pessoa que podia ser a mais importante da sua vida, assim, dessa maneira idiota, essa maneira, sei lá, viu? Ninguém nunca soube quem era essa outra mulher. Até porque ele nunca admitiu que realmente a traía. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Todos aqueles prints que ela apresentou naquele dia lá no restaurante deixaram muito claro, né? De que, apesar de amá-la, ele não soube respeitá-la. E vamos convir, amor sem respeito, francamente, não é amor.